Graças e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, fala sobre a prisão de Jesus, né? Às vezes que Jesus estava com seus discípulos no lugar chamado Getsemane, e o povo que estava com Judas, né? Que eram os oficiais, os sacerdotes, né? Estavam armados, eles vieram para prender Jesus, né? Porém, quando eles perguntam a Jesus, Jesus pergunta a eles, na verdade, que Jesus se adiantou, justamente porque ele já sabia que ele iria morrer, que ele iria padecer e que ele tinha que passar por isso. Então, ele já sabia. A Bíblia que ele pergunta: a quem buscais? E os soldados disseram: nós buscamos a Jesus, o Nazareno. Jesus disse: sou eu. O interessante é que essa palavra sou eu tem um poder tão grande, soa de uma maneira tão poderosa, que a Bíblia diz que os soldados eles caem para trás simplesmente com essa palavra que o próprio Jesus disse. Ou seja, quando ele fala sou eu, nós lembramos de todas as vezes em que Jesus, que na verdade o próprio Deus falou, principalmente no Antigo Testamento, eu sou. Ou seja, é o mesmo peso da mesma palavra, né? Só mudou porque ele falou eu sou e ele falou sou eu. Por quê? Porque diante de Deus ninguém fica de pé. Diante do poder de Deus ninguém pode subsistir. Operando Deus, quem pode impedir? Quando Deus decreta, quem pode invalidar o decreto de Deus? Quem é que pode ou não dizer o que Deus pode fazer, o que Deus deve fazer? Então Deus, ele é esse ser maravilhoso, esse ser grandioso que tem, né, o que nós chamamos como soberania, que ele é soberano sobre todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, esse peso e essa palavra acontece e os soldados eles caem por terra. Interessante é que a Bíblia diz que Pedro, quando vê que os soldados vão levar Jesus para ser preso, Pedro ele tira a sua espada da bainha e ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote que se chamava Malco. O interessante é porque, primeiro, Pedro ele não tinha uma espada, né? Porque a gente diz assim, Pedro cortou com a espada. Na verdade, essa palavra espada, ela é usada para falar de uma faca, né? Especificamente de uma faca, porque Pedro ele era pescador, normalmente pescador tem uma faca, né? Que você corta o peixe ali, enfim. Então, Pedro ele não tinha uma espada, ele tinha uma faca, né? Daí a gente já consegue entender como foi que ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. O interessante é que ele cortou, e a Bíblia deixa bem claro, no versículo 10 do capítulo 18, diz assim: então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Por que o texto deixa claro e dá essa ênfase que era a orelha direita, né? O texto poderia dizer a orelha, né? Sim. Mas é porque justamente que esse servo do sumo sacerdote ele estava aspirando, né, para futuramente ser o sacerdote. E ele só poderia ser sacerdote se, primeiro, o sacerdote ele não poderia ter defeito no corpo, né? Porque a gente vai ver que quando o sangue era pingado na orelha direita, no polegar direito, no dedo do pé direito, né, do dedão direito. Então, o sacerdote ele não poderia ter defeito, então ele não poderia ser levantado assim nesse entendimento a sacerdócio se ele não tivesse o dedo direito, né, o polegar direito. Então era necessário ter tanto a orelha direita, o polegar direito, como o dedão do pé direito. Então, quando o Pedro ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote Malco, ele estava dizendo que ele não poderia ser sacerdote. Porém, a Bíblia diz que Jesus pega a orelha de Malco e coloca lá no lugar de novo, né? Alguns dizem que talvez Pedro ele queria matar o servo do sumo sacerdote, né? Ou diz que ele ia tacar a espada na cabeça do servo, mas esse desvio pegou na orelha. É um pouco complicado a gente entender dessa forma, né? O mais sensato e mais óbvio, lógico, seja que realmente ele quis cortar a orelha porque ele entendia que o servo ele estava aspirando para ser sacerdote, né? E a Bíblia diz que Jesus ele é preso e a Bíblia diz que Jesus já tinha declarado, já tinha profetizado que Pedro iria negá-lo 3 vezes. A Bíblia diz que, olha, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. E Pedro naquele momento, não, Senhor, jamais te negarei, Senhor. Todos podem ir embora, mas eu permanecerei contigo, né? Só que não é isso que acontece. A Bíblia diz que Jesus é preso e de repente Pedro ele tem 3 oportunidades de negar Jesus. Ele acaba negando essas 3 oportunidades. A Bíblia diz que quando ele nega Jesus, diz que o galo canta. Essa é outra questão, porque
nós não sabemos que galo é esse, porque alguns acreditam que esse galo era realmente o galo que canta corococó, né, a gente vê. Outros acreditam que na verdade se tratava de uma trombeta romana, que era chamada de galo, né? Então, isso aqui também faz muito sentido. Então, nós não temos essa certeza, até porque a gente não tinha como estar lá para ver esse galo cantando, a gente não tem como provar isso, né? Mas o mais correto é que realmente seja essa trombeta romana, né? Que ela tocava 2 vezes, né, nesse período. Então, o mais sensato e correto a dizer é que realmente não foi um galo, mas era a trombeta romana que tocou, e Pedro, quando negou Jesus, essa trombeta tocou e Pedro se arrependeu amargamente, chorou amargamente, né? Nesse sentido, de ter negado o próprio Jesus, né? Eu falo que Jesus estava perante Pilatos, e Jesus ele se mostra muito calmo, ele se mostra muito consciente, né? A gente vê que várias vezes Pilatos fala, olha, diz alguma coisa, fala o que de mal tu fizeste, e Jesus fala, olha, eu não fiz mal. E um texto interessante é no versículo 36, que ele fala, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. E no versículo 37, diz assim um texto, disse-lhes, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu, para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo o que é da verdade ouve minha voz. Então, Jesus estava muito calmo, mesmo sabendo que ele iria morrer, mesmo tendo orado no Getsemane para que passasse dele este cálice, mas aqui mostra que ele estava muito calmo porque ele sabia o seu propósito. Ele disse que Jesus ele entendia que o seu propósito realmente era morrer, então chegou o momento de morrer e ele tinha que morrer. E ele se mostra muito calmo, mesmo o Pilatos ali perguntando, mesmo os Caifás, né, Anás ali falando com Jesus, querendo tirar alguma coisa ali dele para que pudesse acusar ele de blasfêmia, mas não encontrava nada. E Pilatos mesmo chega a dizer, olha, por que vocês não crucificam ou não matam ele segundo a lei de vocês? E ele disse, não é lícito nós matarmos segundo o que nós acreditamos ou segundo a nossa lei. Né? Então, Pilatos diz, olha, eu vou matar ele, mas eu não vejo nele crime algum. E ele chega até a falar, olha, tem um ladrão aqui que está preso, então vocês não querem que eu solte, tem um ladrão que está preso, tem Jesus, vocês não querem que eu solte Jesus e mate o ladrão? E eles falam, não, nós queremos que tu soltes Barrabás e que tu crucifique Jesus. E a vez que o povo gritava, solta Barrabás e crucifica Jesus. O que isso significa? Isso significa que muitas vezes as nossas escolhas, né? Nós muitas das vezes sabemos que Deus é bom, sabemos que Ele é maravilhoso, Ele é benigno, Ele é um pai, mas a gente muitas vezes realmente está que nem o povo, escolhendo muitas vezes aquilo que não agrada a Deus, escolhendo o que é errado, ao invés de escolhermos o próprio Deus, né? Essas escolhas erradas na nossa vida, escolhemos coisas que não deveríamos escolher. E quando se fala de Barrabás, é como se é uma tipologia, né? É uma representação de que Barrabás éramos nós e Jesus, né? Ele mostrava a expiação pelos nossos pecados, porque o sacrifício de Jesus é um sacrifício substitutivo, ou seja, nós iríamos morrer. Então, quem estava condenado à morte era Barrabás, que representa todos nós. Nós estávamos condenados à morte, porém, ele diz que Barrabás é solto, ou seja, o ladrão é solto. Como que um ladrão é solto? O ladrão não pode ser solto, o ladrão tem que morrer. Assim éramos nós teríamos que morrer, nós deveríamos pagar, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E todos, depois da queda de Adão, foram encerrados debaixo do pecado, então todos deveriam morrer. Porém, a Bíblia diz que Jesus ele morre em nosso lugar e pelos nossos pecados, e acontece que o ladrão foi solto. Então, esse ladrão, Barrabás, ele representava todos nós. Que nós de fato éramos ladrões, éramos salteadores, éramos pessoas que estávamos ali presas a nossos pecados, mas Jesus ele morreu ao seu tempo para que nós fôssemos livres de todo mal. Nisso consiste o amor de Deus, porque Ele dá a sua vida para depois tornar a tomá-la. Graça e paz, até o próximo vídeo.